a ideia é que essa ferramenta seja interoperável aí com todos, toda a arquitetura tecnológica das participantes do ecossistema, tá? Aí agora, desde já, vou passar a palavra aqui para o Erenildo. A gente vai seguindo aqui a proposta que foi elaborada. A gente vai abrindo os momentos aqui para discussão. E o Chico quer dar uma palavrinha antes? Fique à vontade, Chico, por Isso. favor. Então, bom dia, pessoal. É um prazer ter um fórum tão grande de arquitetura, né, de discussão de arquitetura, principalmente pela minha formação aqui. Esse tipo de discussão, uma discussão muito rica, às vezes um pouco complexa, porque a gente tem vários requisitos, né? E se a gente for seguir ali o TOGAF e entender como gira um ciclo desse com um público tão específico, às vezes é um pouco mais complexo. E o problema que a gente tem aqui para resolver é um problema complexo, né? Itens importantes que eu queria colocar para todos. A gente tem um ecossistema com 76 participantes. É, lembrando que a gente tem uma interoperabilidade em algum momento de ecossistemas financeiros e futuramente os Opens no Brasil devem ainda expandir mais que os 3 principais financeiros. É, são casas dispersas, com tecnologias diferentes, com governanças diferentes internas, governanças de infraestrutura, governanças de arquitetura de sistemas diversas, é, e também com participantes que não necessariamente têm níveis decisórios internos ao nosso país, né? Então a gente tem participantes que são tem holdings internacionais, tem empresas internacionais envolvidas, que têm níveis de governança fora. Já estive trabalhando em projetos semelhantes, em outras casas, na época que eu estava no mercado dentro de seguradoras grandes, antes bancos grandes, e entendo o ponto. Aqui o importante, gente, é entender que toda essa complexidade, a gente tem um modelo, foi enxergado e discutido em conjunto primeiramente. Então, a origem do MOP aqui, chamado, principalmente um dos primeiros módulos do MOP, que é o de dados e qualidade, ele está ligado ao MQD do Open Finance. Então, essa discussão com o Open Finance já fez essa discussão. Na origem das discussões do Open Finance, eu estava conversando lá, conversei um tanto com o time do próprio Finance para uma visão de requisitos, como fazer, como não fazer, e a gente tem aqui um ecossistema irmão, né? A gente foi muito no mesmo processo. Então, eu acho que esse ponto é importante para entender o tamanho e a complexidade do que vai ser apresentado. Foi a solução aqui que a gente conseguiu ter o formato mais tranquilo de isolamento desses problemas, ao mesmo tempo que a gente garante os itens regulatórios e de compliance do ecossistema, de visibilidade do ecossistema, para que a gente tenha uma operação sadia dentro do Open Insurance. Tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Erenildo, que é do tipo da Capco, é o nosso fornecedor que está implementando o MOP, para que ele faça essa apresentação, e aí a gente vai passo a passo aqui, ele vai apresentando, aí, Erenildo, não sei como é que você vai querer organizar, levanta a mão, deixa para o final, eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir, mas tem que tentar agregar aqui do melhor modo que a gente tenha uma reunião fluida para que todos tenham essa visibilidade do que a gente vai ter que implementar para o final do ano, início do ano que vem, de modificação nas casas aí para a gente conseguir ter o ecossistema funcionando 100%. Tá bom? Tá bom, tá bom, Pode seguir então. tá Boa bom. reunião, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que a gente pode ir na metodologia de fazer a apresentação e no final a gente deixa aberto para perguntas ali. A gente reservou ali 15, de 20 a 15 minutinhos no final para poder deixar aberto para as perguntas, né? E aí, por favor, vocês, no decorrer que eu for fazendo a apresentação, vocês podem
marcar ali o slide e depois a gente volta para poder estar discutindo, tá bom? Vou pegar a tela aqui. Só tirar minha imagem, eu volto. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? A gente vai fazer aqui a apresentação do módulo do projeto MOP, né? Que é o módulo de operações do OPIM. Então, essa é a nossa agenda, né? Vou começar falando ali sobre os escopos, os objetivos, apresentar para vocês o que levou a idealização desse projeto. Depois eu vou passar pelos módulos, que foram projetados, arquitetados nessa primeira versão, né? Nessa primeira fase que nós estamos. Depois eu vou mostrar para vocês o planejamento, né? Qual é o planejamento desse projeto atual, dessa fase que a gente está atual, e o que a gente vai estar desenvolvendo, decorrendo nos próximos 12 meses, tá? Por fim, eu vou apresentar para vocês a arquitetura do MOP, né? O MOP ele tem duas arquiteturas. Ele tem uma arquitetura que é voltado para o client, né, que são o componente vai ser o componente que vai ser instalado, configurado nas participantes, no caso vocês, né, e também tem uma arquitetura voltado para o server, né, é o que vai ser instalado e configurado no lado do OPIM, né, para estar recepcionando os dados que o módulo do cliente vai estar enviando, tá? Aqui, nessa reunião, a gente vai focar no módulo do client, né, que é o objetivo de vocês conhecerem como que foi arquitetado, como que foi projetado e como que vai ser implantado dos ambientes de vocês, tá bom? E por fim, a gente vai estar mostrando ali as tecnologias que foram definidas, né, como premissas para esse projeto. Bom, então o contexto do MOP, né, o objetivo final é a gente fazer a centralização ali das informações das APIs transacionais que hoje ocorre no OpenShift. Então, todas as APIs das fases 1, 2 e 3, tá? Elas vão estar passando pelo módulo do MOP, né? E aí, essa passagem, vamos dizer assim, nessa interceptação, é o que a gente está chamando aqui, né? A gente não vai, o objetivo do MOP não é gerar gargalo, gerar latência, né? Ele não vai interromper uma requisição para depois mandar para um determinado participante. A ideia é que o fluxo hoje ocorra normal, né? E que haja apenas um redirecionamento da requisição também para o módulo client. Então, essa é a primeira premissa, né? Não ter interrupções no que já está funcionando hoje. Então, o módulo de operações ele vai trazer mais transparência ali, confiabilidade nas APIs hoje, né, que estão sendo transacionadas dentro do módulo do OPIM, dentro do OPIM, tá? E com isso a gente tem o objetivo de trazer mais qualidade nas transações, né? Baixar ali o número de erros dos payloads, baixar os números de erros, por exemplo, da, da, da assinatura ali das APIs, né? Com relação aos swaggers hoje que foram padronizados, que são configurados lá dentro da plataforma do OPIM, tá? Essa é uma das premissas em relação à qualidade, né? Com relação aos dados, né? A gente vai agora estar recepcionando esses dados dentro da plataforma do OPIM, né? Então, tem que ter uma anonimização desses dados, tem que ter uma criptografia sobre esses dados, para poder estar se assegurando a qualidade, não só a qualidade, mas também a questão da LGPD, questão da transparência, a questão da ofuscação dos dados com relação à tramitação. O modo de segurança, né, falando aqui brevemente, a gente vai estar
usando uma arquitetura, né, um componente, um projeto chamado MISP, né? Ele é um projeto open source, né, que tem o objetivo ali de fazer análise, identificar inteligência sobre os dados, né, sobre os dados que estão sendo transmitidos, estão sendo trafegados entre uma requisição e outra. O MISP ele tem o objetivo de trabalhar sobre inteligência. Então, ele tem uma série de algoritmos que trabalham sobre esses dados, principalmente no sentido de detectar fraudes, né, e anomalias sobre as requisições. Então, o módulo de segurança ele vai estar sendo também composto pelo MISP. Tá? Os módulos do MOP, né, nessa primeira fase, ele tem 3 módulos: o de dado, qualidade e segurança, tá? Vocês vão ver mais para frente que na visão final, que a gente está chamando, né, essa é a visão atual, né, e a visão final, ele tem mais módulos ali para serem implementados. Mas nessa visão, nesse time que a gente está hoje, né, a versão vai ser lançada com esses 3 módulos. E como o Francisco falou, né, o MOP ele foi pensado também, teve como base ali o, o MQD, que é o módulo de qualidade do Open Finance. Então, é um projeto que já existe, que já foi implantado ali dentro das participantes, e a gente quer fazer análogo a esse projeto, tá? Então, o nosso tem mais, né, tem mais módulos, mas porque eles só trataram a questão de qualidade, mas o objetivo é que a gente se alinhe com esse projeto do Open Finance para que possamos fazer o nosso aqui do Open Shoes. Bom, então a ideia é que a disponibilização do MOP para vocês como participantes, né, ele seja todo feita via IAC, né, infraestrutura sobre código, para evitar que vocês, como participantes, tenham que instalar, provisionar, configurar algo que seja muito engessado dentro da infraestrutura de vocês, tá? Quando eu falo engessado, relacionado a provisionamento de SO, né, sistemas operacionais, como por exemplo. Então, a ideia é que a gente embuta tudo dentro de containers, e esses containers sejam instalados, configurados dentro de algum gerenciador de container, tá? A solução é toda feita em código aberto, tá? A gente não está usando nenhuma linguagem proprietária, né? Uma linguagem que seja proprietária. Então, foi toda feita, está sendo construída toda feita em código aberto, tá? Então, dentro do container, né, ele vai embutir esses 3 módulos: dado, qualidade e segurança, tá? Então, a gente vai empacotar, a gente vai criar um wrappers dentro desse container e aí a gente vai estar embutindo dentro do container os três módulos, praticamente, tá? A plataforma ela vai inspecionar, né, cada requisição e resposta. O que eu quero dizer com isso, né? Tanto a saída de envio de informações, tanto a resposta, né, tanto um request, tanto um response, né, que compõe ali uma requisição transacional ali entre as participantes, né, aquela que está enviando uma requisição e aquela que vai estar recebendo uma requisição, né, o módulo ele vai atuar sobre essas duas premissas ali de inspeção de requisições, né? Tanto no response, tanto no request, tá bom? A gente vai estar trabalhando isso de forma síncrona, ou seja, uma vez que chegou o dado ali tanto uma response, tanto uma request, dentro do módulo client, que está configurado dentro da infraestrutura de vocês, né? A gente vai colocar isso de forma síncrona, né, dentro do componente, né? Vamos guardar essa informação e depois vai ser enviado para a estrutura do OPIN, né? À medida que as requisições do cliente para o OPIN foram sendo disparadas. Então,
não vai ser nada síncrono, né? Conforme eu falei, o objetivo aqui não é, trazer mais latência, trazer mais lentidão para o que vocês têm hoje para a troca de informações entre as participantes, tá? Bom, e aí, como premissa, né, a gente teve ali alguns requisitos funcionais quando a gente recebeu ali a RFP desse projeto, né, para poder estar obedecendo e também seguindo, né? Como requisitos funcionais, né, a gente tem ali o modo de dados, né, a gente precisa consolidar as métricas, os dados em métricas. Hoje, quando você entra lá no portal de métricas do OpenSurise, né, métricas.opensures.com.br, né, é o que a gente chama hoje de portal de métricas, né, o PCM. O objetivo o MOP também hoje ser no futuro, né? Hoje não, desculpa. No futuro, ser a base, né, de dados para a PCM. Então, todos os dados trafegados no MOP vão servir de base para o PCM, né? Em relação à qualidade, né, a gente vai estar ali defrontando, né, todas as APIs que hoje são transacionais ali no OpenShift nas 3 fases, né? Vamos estar verificando a estrutura dessas requisições, dessas transações, com os swags para poder ver se o header, o body estão de acordo com o padrão, né? De acordo com a especificação do swag. E aí a gente vai estar metrificando, pessoal, a gente, em momento nenhum, o MOP ele vai interromper uma requisição, né? Repare que ele vai pegar uma requisição, vai fazer análise e vai mandar esse dado de análise para depois a gente gerar indicadores, né, KPIs, que vão indicar a qualidade dessas requisições, tá? A gente não está falando aqui de interceptar para interromper, né? Se não tiver de acordo, se não tiver de acordo com o que era esperado, tá? Importante a gente frisar isso. O objetivo não é interromper, matar a requisição, tá? O modo de segurança, né? Além dos certificados ali da FAP, que hoje é utilizado, né? Que a gente vai estar também utilizando aqui, né? Essa questão dos certificados para a parte de financial, a gente vai estar empregando o componente MISP, né? Que é um projeto para poder fazer ali análise sobre os dados, né, inteligência sobre os dados, né, de forma online, né, de forma em tempo real. Então, o MISP ele trabalha com um nodo serve, um nodo cliente, né? Então, o nodo serve vai estar do lado das participantes e enviando esses dados para o nodo serve, onde a gente vai estar ali jogando ali isso ali, metrificando no painel, e gerando indicadores também, tá? Bom, como requisitos não funcionais, né, a gente tem ali a questão do open source, as tecnologias, a performance, né, que o objetivo não era, era diminuir a performance que vocês hoje já têm adquirido ali nas transações que vocês já fazem hoje entre as participantes. O objetivo também é aumentar ainda mais a segurança, né? Quando a gente coloca ali o MISP para poder estar avaliando em real time, né? Se uma determinada requisição é fraude ou não é, porque o objetivo do MISP também é fazer essa questão da antifraude, tá? Trazer tecnologias do mercado, tecnologias modernas, né, que facilite ali a implantação, né, a colocação desse novo componente que vai fazer parte aqui do ecossistema do OpenShift para o mercado, né, para os participantes. Ele ser multi-cloud, né, ser híbrido, vamos dizer assim, né, rodar tanto em cloud 100%
nativos, né? Rodar também em ambientes híbridos, rodar em ambientes on-premise, né? E também ele ser heterogêneo, tá? Bom, solução minimamente intrusiva, o objetivo, eu acho que esse é um dos pilares base aqui, né? O objetivo não é vocês terem mais um componente para vocês cuidarem dentro da infraestrutura de vocês, né? O principal objetivo é que ele seja menos intrusivo possível, né? Nesse primeiro momento, ele vai rodar, a gente vai precisar de um gerenciador de container, vou falar mais isso na frente, mas essa é a primeira premissa, né? Resiliência, né? Acho que o objetivo também é ele ser escalável, resiliente a futuras mudanças, a futuras novas regulações que possam vir a surgir aqui dentro do projeto Open Assurance. Então, o componente ele tem que estar flexível para atender essas futuras mudanças também. Ou, se tiver mudança, ser impactado o mínimo possível, né, de alterações, né, que a gente possa estar atendendo com maior brevidade possível, tá? Bom, aqui acho que já falei tudo no slide anterior, então o objetivo é reduzir essa questão de custos ali, ineficiência, porque se a gente tem ali um payload ali que não está em conformidade conforme a, a diretriz ali do SWAG, então isso está, provavelmente alguém está deixando de ganhar com isso, né? Então, o objetivo é também aumentar a eficiência, né, e a assertividade entre as transações, né? Fornecimento de dados com qualidade, que as participantes possam fornecer os dados para o PIN, né, Brasil, com maior confiabilidade, com maior qualidade, e com isso a gente aqui do OPIN, né, possa estar aumentando a qualidade dos nossos indicadores, né, estamos dando mais transparência para os dados que estão chegando para a gente, tá bom? Bom, esse aqui é o nosso roadmap, né, do projeto aqui como um todo, né? A gente teve aqui a primeira onda, que foi a questão da definição ali do fornecedor, né, a abertura para os fornecedores com a RFP, o recepcionamento das propostas, né, e a seleção do projeto. Nessa seleção aqui, né, a gente teve um mês de trabalho. Após a seleção, a gente já teve um mês de trabalho ali, onde a gente teve que apresentar uma visão de arquitetura bem alto nível para o CEO, o CEO e os gerentes aqui do OPIN, né, onde a gente teve que esboçar, né, e apresentar como que seria a tecnologia desses três módulos. Então, vencida essa fase, né, de um mês de trabalho, agora a gente está aqui, né, a gente está fazendo, de fato, a arquitetura, já foi feita a arquitetura, né, já estamos agora, fizemos também agora o planejamento de infraestrutura para abarcar esse código, né, e agora, de fato, a gente já começou o desenvolvimento, né, desses três módulos. Então, essa vai ser a nossa primeira entrega, conforme a gente falou no início. O primeiro visão aqui do projeto, né, a primeira versão, vamos chamar assim, né, é a entrega desses três módulos. E a visão futuro, né, é como nós estamos chamando, né, a visão final, né, é a entrega desses três módulos, mas com um módulo evolutivo ali de certificação, implantação dos certificados da FAP, implantação ali do módulo antifraude, né? Vamos ter um ledger de dados aqui que vai estar nos ajudando a ter mais qualidade e o recepcionamento desses dados, né, como um todo. Esse é o modelo evolutivo. Bom, só tá um... Então, hoje, né, para que os dados chegam lá no portal de métricas, né, como que é feito hoje, né?
existe ali as transações que já estão sendo realizadas ali entre as participantes, né? Uma tem quando eu tenho o papel de transmissor, eu estou enviando, quando eu estou no papel de receptor, eu estou recepcionando aquela informação, né? E eu posso mandar uma resposta também para o transmissor, depende do papel que eu vou estar assumindo. Hoje, né, fica a cargo e de responsabilidade, né, de cada participante enviar, né, essas informações para o portal de métricas, para a PCM, para que esses dados possam ser consolidados e metrificados no portal, né? Com a ideia do MOP, né, com a ideia de inclusão desse módulo dentro da infraestrutura, dentro da participante, a ideia é que é, vocês vão continuar fazendo a requisição, né? A requisição tem que continuar. Eu falei anteriormente que tem que ser o menos intrusivo possível, mas essa requisição também ela tem agora que passar para o MOP, né? Para o módulo cliente do MOP. E o módulo cliente do MOP que vai ser responsável de fazer aquelas validações de qualidade, fazer a questão da segurança, e após isso ele vai enviar os dados para o MOP Serve, que vai ser o componente que vai ser também implantado dentro dessa fase aqui do projeto do MOP. Não tem como existir client sem o Serve, nem Serve sem MOP. Então, os dois projetos, né, os dois módulos, vamos dizer assim, todos os dois fazem parte do mesmo projeto, né? Mas eles já irão ser desenvolvidos de forma paralela, né? Então, os dois componentes já estarão sendo desenvolvidos. Então, quando a gente acioná-los, vocês, para fazermos uma POC, uma prova de conceito, né, do client, né, a gente já vai estar com o serve do nosso lado também para fazer o teste de ponta a ponta, tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa versão, a nossa solução que a gente está chamando de evolução. Por que evolução? Porque a gente vai estar saindo desse modelo, né, para isso, né? Então, vocês não vão mais enviar a requisição diretamente para o PCM, né? Vocês vão enviar para o módulo client, e o módulo client, por sua vez, vai enviar aqui para o módulo server. Sendo que aqui tem uma série de inteligências que vão ser feitos, né? Segurança, qualidade, ofuscação dos dados, né? E o recepcionamento desses dados para o lado do server. Bom, e a visão futuro, né? Uma versão 2, assim, vamos dizer, do MOP, é que ele seja ali uma fachada ali, né? Entre tanto o transmissor, tanto o receptor. Repare que o desenho muda um pouquinho, mas agora a ideia é que as transações que ocorram entre as participantes não ocorram mais diretamente, ou seja, não vai ter uma requisição batendo direto no receptor, né? Tudo vai ter que passar pelo MOP, o MOP vai fazer o que ele tem que fazer de requisitos aqui, já vai fazer o que vinha fazendo antes, que é mandar aqui para o lado do server, e ele vai mandar a requisição de volta aqui para a participante que vai estar recebendo a requisição. E do outro lado lá, tem a mesma coisa, vai ter um componente, client, vai estar recebendo a requisição, vai estar fazendo o que tem que fazer, mandando lá para o server, né? E vai estar mandando para o receptor, né? Para dentro da infraestrutura do receptor. Então, na versão final, né, esse componente vai ser muito importante porque toda requisição, toda transação vai passar por ele, né? Tanto um request, tanto um response. Bom, então aqui são os três módulos que a gente vai estar trabalhando, né? O módulo de dados, qualidade, segurança, né? O módulo de dados ele tem responsável ali de fazer o tráfego das APIs integradas no OpenShift, né? E também ele vai ser responsável por fazer o controle de qualidade ali, desculpa, fazer a ofuscação dos dados, né? Integridade, conformidade e validação.
Quais são os desafios endereçados aqui? A gente tem que minimizar ali as inconsistências dos dados que são gerados ali nos reportes, maior amplitude das métricas do ecossistema. Então, a gente quer assegurar que a gente vai estar recebendo a maioria a maioria não, né? Por totalidade, todas as requisições, todas as transações que estão sendo realizadas dentro do OpenShoes, né? Então, o módulo tem que, como uma das premissas, assegurar isso. O módulo de qualidade, né? Conforme já falamos, tem a responsabilidade ali de garantir que os payloads, né? Os headers das requisições sejam em conformidade com o que foi especificado na documentação da API, das APIs, tá bom? O maior desafio aqui, né, é a automação da certificação estrutural, né? Vamos validar essa questão do certificado lá em conformidade com a estrutura e a validação das APIs em produção, tá? O módulo de segurança, né, ele vai estar monitorando ali em tempo real, né, as seguranças das APIs, os dados trafegados, né, e vai cobrir diversas críticas ali que é parametrizado dentro do próprio módulo do MISP, né, como garantir a proteção e a conformidade das regulamentações, né, como, por exemplo, que nas regulamentações usar ali os certificados, né, que são homologados pelo padrão FAP, tá? O MISP, né, que é uma plataforma, né, de código aberto para esse compartilhamento de informações, né, e que ele vai ser um agente de inteligência, tá? Dentro desse ecossistema. Bom, aqui é o nosso planejamento, né? A gente começou de fato em fevereiro, onde a gente teve um mês ali para fazer o discovery, e foi aonde a gente fez algumas visões aqui em alto nível. O MOP, ele tem tanto o client, tanto o server, tem aqui como prazo aqui, né? A gente tem um prazo até em setembro para construí-lo, mas o desenvolvimento de fato vai até agosto, sendo que os 2 últimos meses aqui a gente quer deixar para testes funcionais. Então, teoricamente, a gente até junho a gente vai estar quer estar com os módulos, com as funcionalidades principais já desenvolvidas e já sendo homologados, levando para testes funcionais, tá? E aí tem todo um roadmap aqui que a gente vai fazer, né? Lançamento a partir de junho, a gente tem um lançamento estratégico, a ideia dos testes não funcionais e a segurança, a gente está mais trabalhando com mais um foco em agosto e setembro, né? E aqui, a partir de setembro, a gente vai estar provavelmente lançando aí com vocês aí, né? Fazendo o lançamento e vendo a estabilização. E setembro, outubro, a gente vai idealizar ali, ver alguns parceiros ali para poder estar fazendo um piloto, né? E com esse piloto a gente vai estar fazendo a estabilização e a ideia é que em dezembro a gente faça o rollout dessa solução até fevereiro, tá? E aí o rollout ele tem fase 1, fase 2, fase 3, tá bom? Então, até junho a gente tem um beta, né? Agosto a gente tem um MVP, de fato, né? E a partir de setembro a gente, aqui acho que é um ponto importante também, frisar essa data, que a partir de setembro a gente vai estar condicionando o projeto a estar sendo testado em uma determinada participante ou algumas participantes, né? Isso tem que ser discutido ainda com, com a gerência aqui do OpenShoes. Bom, pessoal, no diagrama, acho que eu vou mostrar aqui no Draw.io, né, mas eu vou passar aqui, depois eu vou abrir a ferramenta. Mas, basicamente, nós temos o módulo client, que é essa parte azul aqui, tanto da transmissora, tanto da receptora, que ele vai ter os três componentes, os três módulos, dado, qualidade e segurança, e os outros módulos são módulos que precisamos ter para poder fazer ali o embarcamento da solução, como, por exemplo, um broker, a gente vai precisar ter um agente de configurador, né, um instalador, que a gente vai estar disponibilizando
para vocês, a ideia é que seja menos, lembra, da ideia é que seja menos intrusivo possível, então a gente vai estar fazendo um instalador para que vocês rodem um comando, alguns comandos e esse módulo seja auto-instalável dentro da infraestrutura. Então, aqui é simulando uma requisição, né? Então, eu envio um request, o azul é um request, é todo um caminho de uma requisição, o vermelho é um response, e eles têm que passar pelo MOP server. Pode falar, Wesley. Opa, eu tenho algumas dúvidas aqui referente a como é que vai ser a funcionalidade desse módulo. Ele vai ser um sidecar ali instalado dentro do container que ele vai conseguir capturar de forma transparente todas as informações e vocês trabalham isso, ou a gente tem que fazer uma determinada integração com o MOP? Outra dúvida também que eu tenho aqui é quanto de infraestrutura vai ser necessário para esse módulo funcionar? Tá bom. A gente pode responder no final, Wesley? Pode sim. Tá bom. Que aí eu vou mostrar outro diagrama, aí vai ficar mais fácil. Boa. Bom, então aqui a gente tem aqui a questão do módulo server, que vai estar vai estar recepcionando os dados tanto de uma requisição, tanto de uma resposta, tá bom? Aqui é o módulo client, tá? Módulo client, deixa eu mostrar agora no I/O, mas o mínimo de infraestrutura que a gente vai estar precisando, tá? Vocês vão precisar de uma implementação de algum gerenciador de container, né, Kubernetes. Então, pode ser do Google, Amazon, Azure, Red Hat, ou algum que seja instalado on-premise, tá bom? Agora, deixa eu mostrar aqui no Dry.io, vai ficar mais fácil. Aí, Wellington, agora acho que já respondo umas das perguntas suas. Imagina que você que tem aqui uma participante B mandando uma, uma, um request, né? Em cima das APIs do OPIN, que foram homologadas, que vocês estão fazendo uso, né? A gente imaginou algum serviço de borda do lado de vocês, né? E que toda essas requisições passam por algum serviço de borda. Esse já é o caminho hoje, tá, pessoal? Esse caminho aqui. Porque a gente acredita que por totalidade vocês já tenham isso, né? Então, acho que não tem como expor um serviço desses se não passar por um serviço de borda. Então, isso aqui também a gente assume de premissas que as participantes já sejam isso. E aqui pode ser heterogêneo. Quando fala de serviço de borda, pode ser um appliance de algum fornecedor, pode ser um AF, pode ser um firewall, não, alguma coisa que eu exponha essas APIs para fora, né? Quando a requisição bater aqui, tem que ser identificado que essas APIs são do Open Finance, né? E essa requisição tem que ser redirecionada, tem que ser dado um dispatcher para dentro do componente do MOP, né? Do MOP Client. Quando a gente faz isso, né? Repare que a gente não está falando aqui de intrusão na requisição, né? A gente está falando chegou uma requisição dentro do contexto que seja do OPIN. Aí sim, aqui, o Wesley, vai ser a única alteração no início que vocês vão ter que fazer, né? O pessoal de infra vai ter que fazer. Chegou uma requisição, além do que já está sendo feito hoje, que é mandar para fora, né? Para fora da rede de vocês. Para bater no participante B, essa requisição vai ter que ser vinda aqui para dentro do MOP, do MOP Client. E aí, repare que ele é dentro de um container Kubernetes, né? E ele vai ser todo configurado via Terraform, né? Então, você vai rodar um comando lá e toda essa infraestrutura aqui ela vai ser instalada, né? Vocês não vão precisar instalar nada, né? Vocês não vão precisar provisionar nada, né? Em relação ao recurso, a gente já vai falar sobre isso. Então, acho que aqui eu respondo essa primeira pergunta, né? Vai ser, sim, feito uma configuração em algum serviço de borda nas participantes, para que
identificado que uma requisição que está saindo nesse serviço de borda, seja do domínio do OPIM, seja as APIs que fazem parte da fase 1 e 2 e 3, essa requisição também tem que ser redirecionada para dentro do componente aqui, tá? Toda essa infraestrutura que vocês estão vendo, aí aqui dentro do componente OPIM, a gente tem um proxy, né, onde vai ser configurado as APIs que vão estar sendo monitoradas e inspecionadas pelo modo client, né? Repare que ele também vai ter uma camada de segurança dentro dele, né? Onde a gente vai estar fazendo as instalações dos certificados, né? Dos tokens de acesso, né? Das secrets para poder fazer as chamadas, né? Por mais que estejam dentro da infraestrutura de vocês, a gente não saiu ainda, tá vendo? Ó, a gente está aqui dentro da da participante. Essa caixa cinza aqui, ó, é a participante. Então, a gente não está para fora ainda. Tô falando tudo de transações, requisições dentro da participante. Mas mesmo assim, a gente vai ter uma camada de segurança, né, que vai fazer autenticação e autorização. Vamos ter os certificados instalados, né, para poder validar e aumentar a segurança. E baseado nisso, né, eu tenho aqui um gateway que vai estar centralizando todas as APIs e mandando aqui para dentro do MOP, tá? É, aí tem uma camada aqui intermediária, que a gente chamou de facility layer, né, que vai estar sabendo ali para mandar para o broker, né? Então, o broker vai ser o nosso centralizador de dados aqui, ele vai ser um RabbitMQ, né, que vai estar recebendo as requisições de vocês, e com isso, de forma assíncrona, depois a gente vai estar enviando aqui para o PIN. Então, sai uma requisição, né, essa linha aqui, e manda para o PIN, que é essa saída aqui, ó, que vem para o server, vem para o lado do server, né? Mas vou me atentar aqui no client, que é o que interessa para você, né? Então, esses componentes, né? Temos o MISP também, né? Então, chegou uma aquisição no Gateway, aqui já começa a fazer aquela parte de inteligência, de análise de dados inteligente, né? Então, ele pegou, vai fazer a minificação dos dados, a ofuscação dos dados, e vai mandar uma requisição lá para o MISP Server. Porque aqui, ó, no lado do cliente, a gente vai ter configurado o MISP Client, né? Que é onde ele vai estar fazendo a questão da obtenção e expensão do dado. E todo componente, pessoal, ele vai ter telemetria nele, ou seja, a gente vai ter tanto trace, tanto log e tanto rastreamento em cada um deles. Então, o ambiente vai ser todo monitorado, né, com ferramentas de monitoramento e também de trace e de log também, tá? Então, essas três, a tríade, né, tracking, monitoramento e log, né, a gente vai estar colocando em todos os componentes. Então, Wesley, respondendo uma das suas perguntas, a gente vai estar, assim, precisando que seja feita uma configuração aqui na borda de saída. Com relação ao mínimo de infraestrutura que a gente vai precisar, como a gente está bem no início do projeto, Wesley, a gente não chegou ainda a fazer essa requisito mínimo de infraestrutura, mas já está aqui no nosso radar do que vai ser necessário ali de computação, acho que foi a sua pergunta, o que vai precisar de disco, de memória, né, para poder tá instalando esse componente no lado de vocês. Ele foi feito para ser leve, né, basicamente leve, basicamente não, muito leve, a gente está utilizando aqui o mínimo de recurso possível, o mínimo de solução de mercado que gaste computação, que gaste memória e armazenamento, né? Então, uma das nossas fases aqui é depois que a gente tem esse componente que não desenvolvido, né? Mas que a gente tenha mapeado ali todas as APIs que vão fazer parte dele, a gente consiga, com base no portal de métricas, com base na volumetria que a gente tem hoje, a gente consiga fazer um cálculo e estabelecer o mínimo de recursos que vocês vão ter para poder estar
tá instalando esse componente, tá? Isso aí vai junto com a documentação, a gente vai estar fazendo uma página onde vai ser instalado hoje, mas hoje eu não consigo te responder com exatidão o mínimo de computação que esse componente vai ter, porque a gente está bem no início mesmo do projeto, né? Então a gente precisa entrar a fundo ali em todas as APIs da fase 3 e comparar, pegar essas APIs e comparar lá com o portal de métricas, para saber o máximo de volume de dados que já chegou até hoje em uma determinada API. É um trabalho assim, matemático mesmo, de estatística mesmo tem que ser feito, para poder a gente não colocar recurso demais, né? Gasto demais para o lado de vocês, e também não colocar recurso mínimo que possa trazer lentidão aqui e atrapalhar o objetivo do projeto, tá? Então a resposta seria essa, né? A gente tem um trabalho a fazer, né, de análise dos dados que está lá no portão de métrica e metrificar isso para poder a gente chegar no número aqui de recurso de computação, tá? Bom, então pessoal, é, é, repare que a gente tem tanto o server, tanto o client, até para o lado do OPIN também, né? Do OPIN já está definido aqui qual é o CSP, né? Então, a gente também está trabalhando com essa questão muito essa questão de telemetria. Repare que tem o MISP Serve, onde a gente vai estar recepcionando os dados, guardando em cache. Tem o Works aqui que faz uma série. Works são agentes, né? São algoritmos que fazem uma série de verificações em cima dos dados que estão chegando, né? Para ver se aquele dado pode ser qualificado como fraude, como não, sim ou não, né? A qualidade dos dados. E a gente vai ter um painel aqui muito grande, assim, painel muito grande em relação à questão de observabilidade. Então, a gente vai ter observabilidade em cima de log, em cima de trace, em cima de transações, né? E um painel que a gente vai estar montando aqui para gestão, tá? Bom, aí, voltando para o lado do server, do client, desculpa, né? Ele está sendo feito todo via Helm chart, né? Que é uma tecnologia ali para a gente conseguir manter o componente sempre que a gente tiver uma atualização, né? Pelo nosso lado de desenvolvimento. A ideia é que a nossa esteira ative as atualizações para vocês de forma transparente, né? Então, a gente vai estar utilizando ali o Helm como nosso o componente que vai estar orquestrando e maestrando as atualizações, né, do client para o lado das participantes, né, para o lado da implantação, tá? Ele está... Pode falar, Camille. Que já restam menos de 10 minutos. Ah, Já tá bom. Não, tem muita pergunta no chat. Tá bom. Voltando para a apresentação aqui. Bom, e aqui é a nossa definição tecnológica, né? Então, a gente baseou aqui, né, em algumas premissas tecnológicas para poder estarmos desenvolvendo. E agora, pessoal, de fato, a gente abre para perguntas, né? Desculpa se eu me alonguei um pouco aqui na apresentação. Fica aberto para perguntas agora. Obrigado, Elenildo. Pessoal, Henrique, por gentileza. Olá, bom dia. Entrei no finalzinho. Só uma dúvida que eu vi com relação ao cronograma, tá? Aí tudo que vai ser feito esse ano não tem nenhum tipo de desenvolvimento para as casas esse ano, certo? Isso é para o ano que vem. O que vai ser desenvolvido agora é única e exclusivamente pelo lado da estrutura, correto? Sim. Desenvolvimento sim, Henrique, mas sim vai haver esforço das casas para fazer a integração e a conexão. Esse ano? Esse ano, no final do ano. Tá, eu não vou. Não, entendi, Chico. Eu não vou debater aqui, tá? Isso aí eu já vou falar, já levanto a mão aqui como Bradesco, que eu já não sou favorável com nenhum tipo de integração ou desenvolvimento com relação a isso esse ano, tá? Eu entendi da questão do MOP, é importante e tudo mais, eu entendi o movimento da estrutura aqui, dar o pontapé inicial.
mas parte de desenvolvimento para esse ano, em virtude até da release note que ficou para setembro, para outubro, enfim, todo aquele emaranhado de cronograma que a gente tem, tá? Não, essa é a minha única pergunta técnica eu não tenho, né? Mas essa era a minha dúvida, se gera algum esforço técnico para esse ano, se está previsto no cronograma. Se gera, eu já falo como Bradesco aqui, tá? Tem colegas meus aqui que eu já vou levantar a mão, né, em um outro GTs ali, já vou deixar o alerta que a gente não é a favor desse tipo de movimento nesse ano, tá? E concordo que fique para o ano que vem, mas esse ano já... Enfim, não vou debater aqui. Só queria tirar a dúvida desse entendimento e beleza. É a visão de piloto e a gente conseguir fazer o início, né, Henrique? Eu entendo o ponto, principalmente porque a gente tem todo o planejamento de carga produtiva do ano, tem orçamento já definido, tem tudo aquilo. Não tem orçamento. Eu já falo, não tem orçamento aqui para a gente começar nada esse ano, tá? É importante. O fórum acho que não entra esse item, mas esse item é um item que tem que ser discutido e tem que ser levantado em conselho para que todas as casas tenham essa visibilidade e a gente consiga fazer o planejamento e adequar o planejamento da melhor forma possível. A ideia é que a implantação e execução mesmo, a finalização, seja ano que vem. Mas a parte de piloto e testes, ela começa esse ano. Então pode haver algum esforço. Quanto metrificar, isso a gente vai ter que ir trabalhando no projeto, chegando mais próximo do final do ano para ir avaliando. Tá? É um item que a gente tem que colocar na mesa e discutir. Deixa eu aproveitar e colocar 2 itens, gente, que já vi ali na lista de perguntas, aí eu já mato esses 2 itens. Primeiro ponto, quando a gente está falando das mensagens, a mensagem integral ela é consumida pelo MOP Client, porém a mensagem integral não sai do MOP Client para o server nessa primeira fase. Ela é uma visão de, vamos colocar assim, substituição das chamadas APCM, né? E a gente está falando disso de envelope. Um módulo de dados, ele vai abrir a mensagem, o módulo de qualidade, ele abre a mensagem para fazer a análise estrutural dessa mensagem e ofuscação de alguns dados CPF, vamos pegar um dado Sensível, né? Sensível, obrigado. Dados sensíveis, eles são ofuscados. E aqui são dados muito específicos que serão ofuscados para poder cumprir com contabilização de consentimentos únicos. Mas isso não vai para a estrutura. A estrutura não recebe os dados, né, o MOP Server, ele não vai receber os dados de payload abertos de dados sensíveis. Ele só vai fazer, e isso vai ser discutido ainda nos GTs, quais são os dados necessários para o mercado para poder fazer estatísticas dos dados abertos e sem identificação do cliente, jamais com identificação do cliente. Então, a premissa da NPD, a premissa do Open Assurance de segurança de dados tem que ser cumprida à risca e totalmente. Então, esse ponto é importante. Terceiro ponto que eu estava vendo, documentação. A documentação vai ser disponibilizada em área específica para todos. A gente ainda está em um momento de elaboração de material, por isso esse material não está disponível ainda, certo? Mas todo o material, conforme vai andando aqui, e hoje a gente está fazendo uma apresentação formal dessa primeira versão do material, fechando a reunião, vai ser organizado o conjunto de documentação até o momento atual e disponibilizado para todos os participantes, como a gente fez em todos os outros itens de implementação até agora. Tá? Aí vamos para a organização das perguntas, Mal e perguntas e respostas. Perfeito. Aí só te complementando, Chico, até um pedido dos próprios coordenadores, esse material exclusivo o que foi apresentado aqui pelo Erenildo, já está disponível no nosso portal do desenvolvedor. Nós disponibilizamos de forma até antecipada para que vocês pudessem envolver ali a sua área técnica de arquitetura e de segurança para já ter ali um panorama, sem sombra de dúvida, vir aqui até esse workshop com as excelentes perguntas que estão sendo postas aqui, tá? Então, para quem ainda não acompanhou, por favor, acessem ali o portal do desenvolvedor. Vou até colar o link aqui para vocês. Logo na capa tem lá datas importantes, realça ali esse workshop e tem lá um link, o qual é disponibilizado esse material e o diagrama também exposto aqui pelo Erenildo. Bom, pessoal, estou postando o link aqui no chat, eu vou abrir para o Rodrigo, não há problema a gente estender aqui mais uns 15 minutos, sem sombra de dúvidas, temos várias perguntas aqui, e aí na sequência
Após o Rodrigo, eu iniciarei aqui pelas perguntas do Carlos Justinos, que foi o primeiro a relatar aqui dentro do chat. Rodrigo, por favor. É mais prático, na verdade, a gente lê a pergunta e responde a pergunta direto, Mal. Combinado. Rodrigo, você levantou a mão, mas abaixou, a gente não está te ouvindo mais. Você gostaria de fazer algum comentário? Opa, desculpa, pessoal. Eu acho que uma parte, eu acho que o Maurício já deu o overview, tá? Que era parte da minha pergunta, né? Que é a questão se a gente utilizar o PCM ou não, pelo que eu entendi, vai ser um substituto do PCM. Correto? No entendimento? Não. Ele é um módulo. Não será o substituto do PCM. O PCM ele irá existir, permanecerá, porque ele é ali a parte da métricas, mas considera-se o MOP inicialmente foram definidos 3 módulos iniciais ali, né? O de qualidade, segurança e próprias métricas. O que o módulo irá compor das informações que estão sendo trafegadas ali dentro da instituição, obviamente seguindo todas as normas, todos os padrões. O MOP, irá reportar ao perímetro central, ali à PCM, para que as informações sejam processadas ali pelo lake da PCM e exibidas publicamente, tá? Então, o MOP não irá substituir o PCM, são outra ferramenta. É que eu acho que a dúvida é diferente. O MOP, essa implantação do MOP, ela substitui a chamada APCM, que hoje a gente faz, que os participantes fazem manual, né? Não manual, mas fazem de uma forma ativa, ela passa a ser passiva em algum momento. A gente vai evolutivamente desligando as chamadas e as chamadas se tornam automatizadas. Então, vocês param de ter esforço de preparar esses itens. Faz mais sentido. A PCM em si é uma plataforma. Ela recebe os dados. Essa não é substituída. A PCM continua existindo para gerar todos os gráficos, informações estatísticas, mas aquele reporte de cada item que é enviado à PCM, o MOP traz essa chamada implícita nele. Então a ideia é que a gente vai desligando essas chamadas que hoje vocês têm que implementar e o MOP faz a chamada automaticamente, vai gerando as estatísticas de uma forma passiva. Vocês não vão precisar fazer isso ativamente, desenvolver as chamadas. Não, mas aí continuo não entendendo, Francisco, peraí. O PCM ele continua, eu estou entendendo aonde que está a ponta, tá? Onde que está tendo essa comunicação entre o MOP e o PCM. Está um pouco confuso para mim. Peraí. O PCM, a gente continua reportando as APIs do PCM. Acho que está claro. Hoje vocês fazem isso, certo? Reportam, então beleza, você fez toda a execução e vai acumulando essas mensagens e faz essa passagem. Essa passagem de informação não vai mais ser necessário acumular. O MOP é que vai fazer esse trabalho de pegar cada uma das chamadas e enviar a PCM. A gente desabilita essa interface de chamada. Isso fica automático. Não, então ele está substituindo, digamos, o PCM. Não o PCM. Está substituindo ao envio. O envio, exato, isso. Foi mal, eu não expliquei direito. O envio para o PCM, na verdade, vai ser substituído pelo envio para o MOP, com um novo payload diferente, com mais, pelo que eu entendi, com mais informações. É isso. A partir da hora que você implementa o MOP junto ao teu sistema legado, que está fazendo todas as interfaces, você já passou os dados para o MOP. O MOP é que vai separar os dados, preparar, tirar ali os headers, fazer contabilização e enviar para a PCM automaticamente. Aquela rotina de acumular os logs, acumular toda a informação, não vai ser mais necessária. E vai ter um período de convivência, alguma coisa que eu vou ter que mandar para os dois ao mesmo tempo? Eu não estou vendo aqui. A gente vai fazer isso de uma forma muito tranquila. Esse é o esforço de ajustes aí que a gente ainda talvez tenha num primeiro momento até a entrada, e daí a gente vai ter outras fases ali de rollout e desligando assim que a gente tiver certeza que os dois, que o MOP ele está fazendo toda a funcionalidade, garante compliance daquilo que já era reportado, aí a gente vai fazer um desligamento. Mas entendi, então vai ter um período de convivência e vai desligando. No final, a ideia é que no final o MOP receba um payload dele próprio e reporte, digamos, para a PCM, e a gente desligue o que a gente reporta hoje para a PCM, substituindo pela comunicação com o MOP com esse payload que vai ter mais informações, correto? Perfeito. Perfeito. Tá, e uma dúvida. A gente já tem uma ideia de quais campos, do jeito que o CPF está lá, né?
vai ter algum outro campo sensível? Porque aí impacta, eu acho que muita gente aqui, a questão de compliance. Todos os campos, toda a discussão do que é sensível, o que não vai ser, qual vai ser o item que vai ser acumulado na parte de métricas, vai passar por GT de dados, vai passar por GT de Tá. UX, tecnologia, Jurídico. votado, jurídico, mesmo procedimento que a gente tem como para as demais APIs, ele tem que estar dentro do compliance total e da governança total que a gente tem hoje. Então, não se preocupem quanto a isso. Cada item vai ser discutido no detalhe, tá? E isso já está organizado, porque eu estou entendendo aqui que vai ter um beta já em junho, né? O beta é mais E na agosto- Estimado. É infraestrutura. A gente vai. Isso é bem final do ano, início do ano que vem para seleção. Como ele é uma visão muito de configuração, eu acho que a gente vai ter, na verdade, o engine aqui por parte do central, né? O MOP Server. Ele é um engine que a gente vai configurar os itens e vai deixar algo que para casa seja transparente, porque vocês não têm que ficar fazendo filtros em cima dessas mensagens. O objetivo do módulo de dados é esse, é que vocês não tenham que ficar criticando os itens em desenvolvimento, e aí aqui no módulo central, a partir do que o mercado definir, a partir de tudo que for colocado como o que será passado ou não, o que o mercado entende que faz sentido, né, ter uma contabilidade, ter uma visão do ponto de vista de análise de mercado, aí isso é configurado pelo N2, aqui pelo secretariado N2, e passa a vigorar automaticamente de forma transparente para vocês. A ideia é sempre tirar esforço das casas para poder desenvolver qualquer coisa. Então, eu acho que não precisa se preocupar nessa visão. O que a gente tem nesse primeiro momento desse ano é a infraestrutura, é garantir que as mensagens saem de um lugar, cheguem no outro, mas lá na operação a ideia é que seja transparente e vocês não tenham esforço. E aí a previsão para a gente ter, digamos, de implementação seria essa primeira etapa do piloto em 30 de outubro? Que eu acho que entendo que o FVP seria antes uma coisa mais interna, né? Talvez E o piloto não são com todas as casas, tá? Da mesma forma que a gente tem feito, a gente vai pegar algumas casas voluntárias, a gente vai evoluindo até ter a certificação de que a solução está 100%, já está no nível de esforço mínimo para configuração, para as demais casas possam entrar também num piloto e seja evolutivo. Por isso até que a gente não vai desligar essas chamadas da PCM até que esteja 100%. E a convivência tem que, dentro aqui dos requisitos e como está sendo construído, é que a gente possa pegar a casa conseguiu se certificar que o MOP está ok. Ok, então a gente faz esse passo a passo para poder desligar o envio e ligar o MOP fazendo esse envio de dados, e as demais casas continuam da mesma forma que está. Então, a convivência ela é entre casas também, tá? Para não ter impactos maiores. A gente sabe que tem casas que têm mais dificuldade, vão ter que pedir algum plano de adequação, vão levar mais tempo. Então, da mesma forma que a gente tem feito aqui qualquer iniciativa do OPIN de ir paulatinamente, respeitando a velocidade, a necessidade e a capacidade de cada casa, o MOP também vai estar sendo trabalhado da mesma forma, tá? Não, sim, eu só preciso entender, eu já entendi bastante coisa, ficou bem claro, né? Aí só preciso entender, piloto, então, em 31 de outubro vai ser com algumas casas, teremos alguma coisa em agosto com algumas casas já em produtivo, ou você vai ter mais alguma coisa interna de desenvolvimento aí? Interno. Vai ser interno. Então, análise, o que a gente está contando que é, digamos o piloto vai ser 31 de outubro para começar a iniciar. Então, provavelmente a gente vai ter, vou pedir uns 3 meses, talvez, para a gente dar algo assim desse tipo, para começar a ter um swag, começar a pensar no desenvolvimento, arquitetura, etc. Não é isso? Isso. E por isso que eu comentei ali a pergunta do Henrique, né? Vai ter desenvolvimento esse ano? Depende. Se a casa for uma dos pilotos, quer adiantar para não ter tanto esforço, tem condições de participar do piloto, vai ser esse ano. Senão, o cronograma avança em 2026 que é a implantação. E também, da mesma forma, ágil, como a gente fez até hoje, MVPs e cada casa dentro da situação para poder encaixar ali em orçamento, capacidade produtiva, numa coisa muito leve, né? Não é que todas as casas deverão fazer algo
esse ano e ter que exigir esse esforço. De uma forma muito colaborativa e dentro aqui da capacidade que a gente consegue dentro das casas, tá? Não, entendido. Acho que assim, das minhas dúvidas, desculpa tomar o tempo aí da galera do Imagina, pessoal, Rodrigo. mas é só porque estava meio nebuloso aqui para mim algumas coisas. Mas brigadão aí Sem sombra de dúvida. Aí é para isso, esse fórum é para isso. Se precisar, a gente abre aqui também um segundo fórum para que todas as dúvidas sejam devidamente esclarecidas, tá? É isso que nós gostaríamos, é desses feedback. Nós entendemos que o módulo ele não é simples, ele é provável ser complexo, estruturante, e justamente convocamos essa reunião para que os técnicos realmente comparecessem à agenda, para que vocês tenham a granularidade do que está sendo construído, como está sendo construído, e, obviamente, vocês já mapearem dentro das casas impedimentos, não impedimentos, facilidades, não facilidades. Então, todas as perguntas aqui serão respondidas. Se não, nesse fórum, abriremos, sem sombra de dúvida, outra agenda para que fique tudo em conforme com todos, tá? Robson. Obrigadão. Imagina. Eu vou pedir a gentileza, Robson, só para a gente manter aqui perguntas e respostas aqui também no chat. Eu vou entrar uma no chat e aí depois na sequência eu já passo para você. Tudo bem, meu amigo? Ok. Maravilha. Aqui, Carlos, você prefere falar? Eu posso ler aqui ou já foi respondido das suas perguntas? Carlos Justinos. Pelo que eu entendi ali, já foi respondido, né? Tipo, vai ser todas as mensagens, tudo realmente como vai passar pela borda, vai direcionar para o MOP Client ali. Então, já tá respondido essa parte. Quanto à questão da estimativa de custo de infra, a princípio também não tem uma estimativa, porque ainda não foi passado, né? Ainda não foi metrificado isso. Ainda nesse ponto, eu gostaria muito, se fosse possível, atualizar a documentação que está lá no portal de vocês, com aquela parte do cliente expandido. Porque com isso, todas as participantes vão conseguir analisar aquilo e já vão até conseguir pensar em um custo estimado de infra ali, né? Pela metrificação delas, porque eles já sabem quantas mensagens passam e tal, né? Então, a gente vai disponibilizar bastante o diagrama só do cliente, tá bom, Carlos? Isso, perfeito. É essa parte realmente que a gente necessita ali. Tá Maravilha, não. Assim que a gente finalizar, até segunda-feira, nós já vamos disponibilizar no mesmo local. Hoje já temos um L2, né, do diagrama, mas todos os diagramas que foram expostos aqui, apresentados aqui pelo Irenildo, será incrementados lá dentro do portal, tá? Então pode ficar tranquilo. É bom observar também que a gente vai colocar também os diagramas de sequência ali, os passos direitinho. Todo o material elaborado. Os payload mínimo ali. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Carlos. Robson, acho que então agora, como combinado, é a sua vez. Só uma dúvida, com relação à parte de arquitetura da intervenção do MOP, ou seja, da participação dele no processo. Ele vai ser, então, um gateway sobre todas as chamadas, ou ele vai operar em paralelo com isso? Ou seja, a chamada vai ter que ser para os dois? Vai ser para todas as chamadas. Todas as chamadas que fazem parte do ecossistema do OpenShift, né? Tá, mas ele vai estar no meio, ou seja, ele vai ter que passar por ele antes de chegar Não. Fase 1, Robson, fase 1, que é para esse ano, que é a primeira visão de dados, qualidade e o MISP não tem tanta relação com as chamadas, ele é um dispatcher à parte, então você vai passar uma cópia. Na evolução, quando a gente chega na fase 2, lá de integração, a ideia é uma arquitetura evolutiva que, ao invés, você já tem essa primeira chamada e ele consegue fazer o dispatch. Aí a gente vai virando a chave também, conforme toda a arquitetura e análise, claro, porque é algo bem crítico, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Aí sim ele passa a ser o interceptor, tá? Mas no primeiro momento, não. A minha dúvida, no caso dele ser o interceptor, seria sobre quais estratégias elas foram avaliadas, né, adotadas, para que, no caso de uma falha no MOP, não se pare 100% do ecossistema, porque atualmente, sem isso, uma falha pontual para um ponto. A partir do momento que ele é o interceptor, uma falha nele para todo o ecossistema. Eu queria só saber se foi avaliado e quais são as estratégias para evitar esse tipo de ocorrência. Esse ponto é fase 2, Robson. Então, é exatamente o ponto, né? Enquanto ele está sendo como, né, uma cópia para avaliação de qualidade de dados, ele não paralisa o ecossistema. Para a fase 2,
a gente tem que crescer essa arquitetura para garantir tolerância à falha, para garantir que tudo funcione de uma forma perfeita e não tenha paralisação do ecossistema, né, tenha vários nós para que a gente garanta isso, e também controle de versão para que subiu algo, não está ok, a gente precisa dar o rollback live e continuar funcionando. Então, isso vai ser analisado em fase 2, e a fase 2 ela ainda não tem aprovação, não tem passos reais ainda, né? É uma visão de expectativa para que o ecossistema evolua, mas não é uma realidade, tá? A gente não deve contar com esse ponto. E toda essa discussão vai ter que ser feita em conjunto aqui nos próximos passos, depois da entrega da fase 1, tá? Então, num primeiro momento, a gente enxerga ele simplesmente como o módulo de dados e qualidade para validações. Mas para dar o próximo passo, a gente tem que estar com muita certeza que está tudo redondinho, tudo funcionando para poder dar esse passo, que realmente ele é um passo importante. A vantagem da fase 2 é que ele implementa a integração, o módulo de integração e certificação. Então, DCM, DCR, tudo aquilo que é custoso para os participantes de implementar, ele o que tem na proposta que a gente discutiu até agora, é para que ele tire esse esforço do participante e a gente tenha todas as certificações IDF automatizadas, né? E também algumas visões de compliance para garantir fraudes. Porém, toda essa discussão, ela ainda é efêmera, ela não é uma realidade para a gente. Eu acho que a gente tem que garantir na arquitetura, nesse momento, na implementação desse momento, que ela seja escalável para essa discussão. Mas pode chegar ali na frente e o ecossistema entenda que não, isso aqui não faz sentido, o risco é muito alto, e a gente não implementa a fase 2. A fase 1 que realmente ela é obrigatória aqui para que a gente cumpra alguns itens regulatórios. Fase 2 ainda não, tá? Ok, obrigado. Obrigado, Robson. Júnior, eu vou ler uma pergunta do chat, a gente já volta contigo. Ok. Tiago Messa, acredito que a sua pergunta já foi respondida, né? A sua pergunta relaciona quanto ao PCM, se esse módulo é um complemento aos reportes gerado hoje ou substituição. Acho que é exatamente a pergunta que o Rodrigo Teodoro realizou, né? Então, acredito que já foi respondida. Só vou entrar mais uma aqui, Júnior, também é rápido. Quando existe intermediadora, onde será colocado o client? Nesses casos, quando há a definição técnica da arquitetura, aí vai da participante, né, associada aqui ao OpenShift, na sua estrutura técnica, para vocês acoplarem este módulo aí na arquitetura conforme vocês estabelecerem. Tá? Então, não há aqui uma definição que deverá ser colocado na intermediadora ou deverá ser colocado na participante. Aí é uma estratégia de vocês. E aqui, complementando, o MOP client, ele vai estar dentro da estrutura de vocês, da infraestrutura de vocês, seja numa empresa terceira, como é a estratégia de cada casa. O MOP não vai estar conectado diretamente à zona de segurança da casa, porque senão a gente estaria entrando em protocolos ali no MTLS, no estabelecimento de conexão, né, do próprio PIN participante contra participante, e isso poderia gerar brechas de segurança. Então, um dos requisitos principais que foram colocados no projeto é que um componente isolado dentro da infraestrutura, e a empresa tem que ter a capacidade e a visão completa de sua segurança em torno do MOP. O MOP não deve fazer um tunelamento direto para fora do ecossistema, mexendo em suas defesas, né, nos seus firewalls, nas suas, enfim, todo o controle de borda, tá? Ele é interno à empresa. Vai lá, Laírton, Júnior, manda bala. Júnior? Vamos lá. Eu peço perdão se vocês já falaram disso, que eu tive que me ausentar por 5 minutos. A primeira pergunta era em relação ao DCM, mas o Maurício já respondeu. Vamos pular para a segunda. Segunda pergunta. A parte de criptografia ou mascaramento dos dados sensíveis, eles serão feitos no client do MOP ou vai ser feito pela seguradora? Eu não sei se vocês falaram sobre isso. Eu vou respondendo assim, que daí eu já vou dando os pontos, eu entendo o ponto do Laírton aqui. Laírton, o MOP vai implementar um algoritmo simétrico
de criptografia. Então, quando tá. você pega, vamos pegar o CPF, que eu acho que é o principal, que a gente tem aqui a resposta do ofício 7, né? A gente teve todas as discussões ali de contabilização de consentimentos únicos. Como que vai funcionar? Dentro da casa você vai ter ali a tua mensagem, o MOP lê a mensagem, encontra o campo CPF. Ele vai criptografar isso com uma chave de criptografia comum às casas, mas que a casa não necessariamente sabe como fazer isso, porque é interno ao cliente. Criptografou, isso vai ser transmitido, então criptografa, ofusca, não tem como abrir esse dado. Na outra casa, o outro MOP client tem essa outra, a mesma chave e consegue abrir. Do ponto de vista do MOP server, que vai receber os dados, é um dado estatístico, ele não pode ser aberto. Portanto, a gente vai receber só a mesma chave e consegue contabilizar. Então, a gente não tem acesso de forma alguma no perímetro central, só os participantes sabem o que é que estava de informação, e a chave ela vai ser ciclada também periodicamente para que não haja comprometimento. A gente tem todo o controle disso para garantir que vira um dado estatístico, ele não vira não é um dado aberto. Beleza, porque acho que o grande trabalho aí seria o mascaramento, é bem trabalhoso isso. E assim, por estar resolvendo problemas DCR e DCM, que eu acho que hoje é um gargalo grande, eu já sou favorável, apesar do prazo aí ser apertado, tá? Tem que só ajustar os prazos aí pra gente fazer isso. Mas valeu, obrigado. Tem essa fase 2, mas eu acho que é um debate que a gente vai estar fazendo ali a partir de setembro, outubro. A gente já vai em paralelo vendo para ver quais são os próximos módulos mais importantes para os participantes, para tirador. É bem esse o ponto da fase 2, também de reduzir DCM e DCR e fazendo isso evolutivo, Júnior. Show. Perfeito. Obrigado, Júnior. Vou ler aqui a pergunta do Vitor Araújo. Você está conosco, Vitor? Sim. Ela já foi esclarecida quando você pergunta. Vamos lá. O MOP estando à frente das requisições vai interferir de alguma forma na resposta enviada para o cliente ou ele irá assumir somente o papel de análise e report? Essa já foi respondida ou você gostaria de mais detalhes? Eu acho que já foi respondida. Eu acredito que ele não vai ter nenhum tipo de nenhum tipo de interação a nível de barrar request que ele está recebendo ali seja pela receptora, né? Ou pela transmissora. Não. Perfeito. Derenildo, por favor. Para ser transparente, né? A aquisição vai ser só feito um redirecionamento para dentro do client, não vai ter modificação, alteração nenhuma, não. Certo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Robson, tem aqui a sua pergunta relacionada à documentação, mas acredito que a gente já linkou aqui, já disponibilizamos previamente, todavia, novamente a gente reforçou aqui. Oi. Se você me permite, eu gostaria de ler uma aqui que eu acho que é interessante. Claro. O Carlos Justino perguntou assim: no contexto da transmissora de dados, onde estou recebendo uma chamada, no response da requisição, devo fazer uma cópia da resposta e direcionar para o MOP? Toda chamada que eu devo chamar pelo MOP, passando o body que eu recebi, e na resposta a mesma coisa. Acho que você perguntou o seguinte: quando você emite uma requisição, você tem que passar pelo MOP. E quando você recebe uma requisição, também tem que passar pelo MOP. Porque, por mais que a receptora, quando te manda uma resposta, envie um dado para você, né? Pode ter alguma intrusão no meio dessa requisição. Então, é bom garantir que o dado esteja passando pelo MOP para a gente avaliar a questão de segurança, a questão de fraude. Tá bom? Então, respondendo, tudo que sai tem que passar pelo MOP, tudo que chega tem que passar pelo MOP. Tá bom? Obrigado, Erenildo. Bom, então, só recapitulando aqui, em relação ao material, adicionalmente já vamos estar incluindo até segunda-feira todos os diagramas de sequências construídos, os arquivos L2, para que todas as casas já possam ter o conhecimento. Eu acessei, então, César, Granelli, é exatamente essa mesma questão. A documentação estará incrementada no portal do desenvolvedor até segunda-feira. O Robson, acredito que também. O Rodrigo, acredito que já foi sanado as suas dúvidas também, né, Rodrigo? Tem aqui no chat. Voltando aqui para o César Granelli, MOP Client. Como a solução do componente é fornecida? Quem dará suporte em condições inesperadas para ações de manutenção? Erenildo? Bom, a solução vai ser fornecida via um endereço ali, via Helm chart.
seguro que vocês vão receber, e ali vai tendo todo um passo a passo ali de como que vocês vão fazer a configuração, e automaticamente, através de scripts Terraform, esse módulo vai ser implantado no gerenciador de container para vocês, né? A solução vai ser suportada aqui pela equipe do OpenStations Brasil, né? As evoluções, né? Se vocês tiverem dúvida de instalação, vai ser suportado por nós aqui, tá bom? Obrigado, Erenildo. Então, como seguindo aqui, vou abrir para o Macedo, o João Vitor. Por favor, João Vitor. Bom dia, pessoal. Eu fiquei com a dúvida relacionada que o Erenildo falou sobre a questão do registro das requisições, né? O request e o response ali no MOP. Em nível técnico, quando, por exemplo, a gente fizer um consentimento na seguradora A, a gente tem que pegar aquele request que a gente mandou para a seguradora e registrar no MOP, pegar a resposta que a outra seguradora mandou para a gente e registrar no MOP também. Seria isso, né? Isso. Isso a gente pode fazer essa alimentação a nível de aplicação ou a gente vai precisar ter, por exemplo, um gateway concentrador ali, alguma coisa? Vocês não vão ter impacto nenhum no desenvolvimento de vocês. Toda a alteração, nessa primeira fase, a única alteração que vocês vão ter que fazer é uma solução de saída de borda ali da rede de vocês. Conforme você falou, um gateway. Chegou uma requisição, é feito um redirecionamento para dentro do componente do MOP client. Saiu uma requisição, tem que ser feito também um redirecionamento. Isso que você falou de, dentro da aplicação, eu fazer uma chamada tanto de ida, tanto de vinda, vai ser configurado no appliance de saída de borda de vocês. Vocês não vão ter impacto no desenvolvimento. Entendi. E aí essa solução também vai ter alguma doc de arquitetura falando como que a gente tem que fazer? Quais vão ser as APIs que vão estar mapeadas, qual vai ser o contexto ali delas. A gente vai documentar tudo, sim. Não, perfeito. Mas imagina assim, como padrão já temos desculpa te cortar, mas como padrão, nós já temos ali o contexto das APIs que vocês vão chamar, que já chamam no OpenShoes, né? As APIs já têm um contexto ali. Então, teoricamente, era redirecionar todas as chamadas daquele contexto para dentro do MOP Server. Mas, lógico, falando bem em alto nível. Tecnicamente, a gente vai detalhar melhor. Não, perfeito. Outra pergunta também só vai ser possível rodar em EKS, não vai poder usar, por exemplo, o ECS, Fargate, soluções ali da AWS. Qualquer solução que gerenciador de container, que implemente Kubernetes. Entendi. Não, perfeito, então. Tá bom? Obrigado, hein? É o Camille que queria falar. Vitor. Quer falar, Camille? Não, já explico. Rodrigo, já abro para ti. Fábio, tem uma pergunta aqui, não sei se ficou bem claro, não sei se você está aqui conosco, eu queria perguntar novamente, mas a sua pergunta basicamente precisa informar que precisa ser desenvolvido para a POC neste ano, se estiver aqui disponível, por favor, gostaria que você detalhasse aqui a sua pergunta. Claro. Já foi respondido, tá? Ótimo. O pessoal já respondeu porque vocês comentaram que vão ser selecionados participantes e falou quais são o que precisa ser implementado, que é justamente esses desvios, o que a gente estava falando agora, para implementar o MOP, o sidecar lá na aplicação. Já foi explicado, já. Obrigado. Obrigado, Fábio. Rodrigo, contigo, meu amigo. Desculpa, só porque o colega aí levantou umas dúvidas, tá? E eu acho que eu fiquei também, que é o seguinte. Primeiro, a gente está falando tanto de receptor quanto transmissor, não é isso a integração? Como é feito o PCM hoje, né? Sim. As duas pontas vão ter que reportar, beleza. Sim. Na segunda dúvida é o seguinte, a gente vai ter que ter um módulo, quando você colocou aqui que tem um módulo Kubernetes, é que a gente vai ter que ter um módulo aqui dentro da transmissora e da receptora rodando para poder fazer esse envio, é isso? Não, você com o papel de participante, você vai ter um módulo client instalado na sua infra. Basicamente é isso. Isso, então eu vou ter esse módulo que é Kubernetes ou alguma coisa que... Ele vai estar apto a recepcionar tanto a sua transmissão, tanto a sua recepção. Tá, então passa por ele e ele que vai mandar os dados então para o MOP.
Passa por ele vai mandar os dados PCM. para o PCM. A sua requisição para a transmissora que você está, para a participante que você quer comunicar, vai seguir normal, né? E toda a obfuscação, aquela questão vai ficar nele, né? É isso? Vai ficar nele. Ele que vai fazer para mandar lá para a camada do PCM, né? A plataforma da PCM. Então, para deixar mais claro, na borda você duplica a requisição. A requisição vai seguir o seu caminho normal e vai ter uma cópia que vai ao MOP, ele vai processar, mas nada vai sair daí. Só vai ter uma comunicação das estatísticas, da análise para o servidor MOP. Mas a requisição continua igual, por isso não impacta vocês. A única mudança que tem que ser feita é na borda, na solução que você tenha para gerenciar as chamadas das APIs. Tá, então, peraí, agora eu tenho mais outra dúvida. Peraí, então, beleza, eu vou ter um módulo aqui, né? Eu vou ter que olhar, obviamente, aqui com toda a parte aqui de infra, etc. Esse módulo ele vai fazer a obfuscação da chamada, ele vai mandar para o MOP, beleza, até aí ok, né? O que vai sair desse módulo para o MOP vai ser um compilado, alguma coisa assim desse sentido, né? Já as informações. Ok, entendido. A minha dúvida é, quando eu efetuar uma requisição, quando eu receber uma requisição, pensando do ponto de vista de transmissora, tá? Receptora, talvez idem, né? Mas vamos pensar só numa ponta nesse primeiro momento. O módulo de entrada vai ser da requisição vai ser por esse componente do MOP? Não, é a mesma ideia, você duplica a resposta. São 4 pontos onde você duplica. No request, quando chega na receptora, quando a receptora envia e quando a transmissora recebe. Desculpa, receptora transmissora. São 4 momentos onde você tem que duplicar a chamada, mas não intercepta. Entendeu? Não, beleza. Então, tá, só fiquei nessa dúvida. Quando falou que tem essa ponta duplicação, beleza, a gente não passa por ele em nenhum momento como se fosse entende, como se fosse um proxy, alguma coisa assim, não é o caso aqui. Não é um proxy, tá bom. Entendi. Acho que essa é a parte 2, Rodrigo. Eles vão desenvolver depois dessa primeira parte, né? A parte 2, exato. Então vai ter uma segunda parte que aí ele vai ficar na frente. Aí fica na frente com o proxy. Ele vai, aproveitando, Erenildo, ele vai implementar as APIs do OPIN quando ele ficar como proxy, por exemplo. A gente, ele vai comunicar com o core da seguradora ou a gente vai ter que... Não, na verdade, ele vai ficar na frente, né? E vai fazer o que hoje o appliance de borda de vocês faz. Ele não vai interferir na requisição de vocês. Quando ele ficar na frente, né? E ser responsável por fazer o envio da requisição para a receptora, ele vai pegar a requisição de vocês, já vai fazer o que ele está fazendo hoje no MOP, né? E mandar e seguir o request de vocês. Entendi, perfeito. A gente não vai implementar a requisição de vocês, a gente não vai interferir na requisição, nem pode, né? Não vou fazer nada disso, vai ser só mesmo, ao invés de você chamar isso na visão final, tá, pessoal? Só para deixar bem claro aqui, não é nessa visão agora, nesse momento agora, isso lá no futuro. Vai ficar na frente, a gente vai recepcionar a requisição de vocês, vamos fazer o que já estamos propondo aqui nessa reunião, que é mandar para o MOP Client e a requisição de vocês segue. Perfeito. Obrigado. Nada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Valeu, João. obrigadão. Bom, aqui tem uma outra pergunta sua. João Vitor, mas o pedido já foi respondido. Carlos, também o pedido já foi respondido. Thiago Rocha, vai ser implementado por ramo? Não. Pessoal, são todas as APIs que fazem parte hoje da fase 1, 2 e 3, tá? Não, todas as APIs que fazem dentro do ecossistema, elas têm que ser monitoradas pelo MOP Client. Perfeito, obrigado, Erenildo. Thiago Messa, se esse workshop será disponibilizado? Sim, será disponibilizado dentro do nosso portal do desenvolvedor. Bom, pessoal, alguma pergunta não foi respondida, que alguém sentiu falta aqui, que foi exposta e não acabei passando batido aqui? Ou alguém tem algum complemento? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu só quero pedir o seguinte, daí, Mal, a gente já começa a discutir nos GTs de tecnologia, conforme a gente passa aqui o andar, né, do projeto, próxima data do próximo workshop, tá? Já colocar em pauta isso para que
qualquer evolução a gente já possa trazer, e a gente vai fazendo isso cíclico. No mínimo uma vez por mês a gente tem um fórum, não necessariamente igual a esse, que foi mais explicação geral, né, e depois perguntas e respostas, mas das evoluções e dos itens mais críticos técnicos, que a gente tem esse fórum com todo o mercado aqui mensal, para a gente ter esse debate, que eu acho que é bem rico. Perfeito, Chico, com certeza. Então, providenciaremos pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada máximo 45 dias, aí, uma agenda semelhante a esta, para que vocês venham até nós, tenham ali as documentações atualizadas, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo discutido. Alguém tem mais alguma dúvida? Carlos, acho que eu vi você levantando. Pessoa minha, por favor. Eu ia só sugerir ali, ou ver uma possibilidade, talvez, essa evolução do MOP Client para ser multitenant. Multitenant. Porque temos algumas soluções que tem mais que um participante dentro de uma infra, e eles trabalham como multitenant. Tá, vou anotar isso aqui. Tá bom. Carlos, se você permitir, como você é implementador, né? Tá em uma das frentes de implementação. Você entra em contato com a gente offline, que seria muito legal a gente entender isso no nível mais, dar um drill down na solução, porque a gente precisa atender, e é um item que eu tô levando para o GT de Tecnologia, da gente ter um fórum com os implementadores para capturar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que permitir que todos tenham a sua implementação, ou se utilizarem um fornecedor, os fornecedores também possam trazer esse tipo de ponto. É super válido. Vamos fazer essa discussão, sim. A gente queria entender a dificuldade de vocês, dar uma visão, se pudesse dar uma visão de arquitetura, como é que está a implementação, para ver se a gente não está perdendo nada aqui. Em princípio não teria problema, você teria instalação específica para cada um, mas a gente tem que entender essa complexidade, claro, dentro de toda a normativa e do formato que foi definido, mas se a gente conseguir treinar, o melhor. É mais pensando em redução de custo mesmo para o participante final. Sem dúvida. Legal. Bom. Pessoal, acho que nós passamos até 40 minutos aqui, pedimos desculpas, mas sem sombra de dúvida, é extremamente rico, considerando aqui que é a nossa primeira agenda. Vocês têm muito a agregar conosco, né, a passar o conhecimento de vocês, a realidade de vocês aqui para a gente é super importante, até em razão disso, como bem elencado aqui para o nosso CTO, nós vamos manter uma recorrência de, no máximo, até 45 dias para um novo workshop, mostrar as documentações atualizadas. Tudo isso também será seguido à risca ali dentro do portal do desenvolvedor. Qualquer dúvida, a gente tem aqui os nossos canais do Service Desk disponíveis, vocês podem ali estar abrindo chamado para que, obviamente, até solicitando alguma agenda, para alguma eventual explicação, dúvida, fiquem à vontade, nós estamos aqui para isso, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao fórum presente, aos técnicos, aos participantes, aos fornecedores, junto aqui conosco. Foi novamente, tendo redundante, uma sessão riquíssima. Agradecemos e tenham todos aí uma boa tarde, um excelente final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia a todos.